É uma honra falar a vocês nesta sessão de conferência. Falo a vocês hoje como um amigo. No Evangelho de João, o Salvador ensinou que somos amigos dele se fazemos o que ele nos pede. São o nosso amor individual e coletivo pelo Salvador e os convênios que fizemos com ele que nos unem. O presidente Eyring ensinou: quero dizer a vocês o quanto o Senhor os ama e confia em vocês. Mais ainda, quero falar-lhes do quanto Ele conta com vocês. Quando fui chamado à autoridade geral pelo presidente Nelson, fui inundado por emoções. Foi algo indescritível. Julie e eu aguardamos ansiosamente pela sessão da tarde de sábado da Conferência Geral. Senti-me humilde ao ser apoiado. Caminhei cuidadosamente até chegar ao meu assento para não tropeçar em minha primeira designação. No final daquela sessão, algo aconteceu que teve um profundo efeito em mim. Os membros do quórum formaram uma fila e nos cumprimentaram um por um. Cada um deles demonstrou seu amor e apoio. Com um abraço afetuoso, eles disseram: não se preocupe, este é o seu lugar. Em nosso relacionamento com o Salvador, Ele olha para o coração e não faz acepção de pessoas. Pensem em como Ele escolheu seus apóstolos. Ele não atentou para a posição social nem para a riqueza. Ele nos convida a segui-lo e acredito que Ele nos assegura que nosso lugar é junto a Ele. Esta mensagem se aplica em especial aos jovens da igreja. Vejo em vocês o que o presidente Nelson vê. Ele disse: há algo inegavelmente especial sobre esta geração de jovens. Nosso Pai Celestial deve ter uma grande confiança em vocês para tê-los enviado à Terra nesta época. Vocês nasceram para ser grandiosos. Sou grato por tudo o que aprendo com os jovens. Sou grato por tudo que os meus filhos, nossos missionários, minhas sobrinhas e meus sobrinhos me ensinam. Há não muito tempo, eu estava trabalhando em nossa fazenda com meu sobrinho Nash. Ele tem 6 anos de idade e é puro de coração. Ele é meu sobrinho Nash favorito. Eu acredito que eu sou o tio favorito dele falando na conferência hoje. Enquanto ele me ajudava a encontrar uma solução para nosso projeto, eu disse: Nash, essa é uma ótima ideia. Como você consegue ser tão esperto? Ele me olhou com uma expressão de surpresa, como dizendo: tio Ryan, como você não sabe a resposta para essa pergunta? Ele simplesmente deu de ombros, sorriu e disse com confiança: Jesus. Nash fez com que eu me lembrasse naquele dia deste simples, mas profundo ensinamento. A resposta para as questões mais simples e para os problemas mais complexos é sempre a mesma. A resposta é Jesus Cristo. Todas as soluções são encontradas nele. No Evangelho de João, o Salvador disse a seus discípulos que prepararia um lugar para eles. Tomé ficou confuso e perguntou ao Salvador: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Salvador ensinou a seus discípulos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a resposta para a pergunta de como se achegar ao Pai Celestial. Adquirir um testemunho de seu papel divino em nossa vida foi algo que aprendi quando jovem. Quando eu servia como missionário na Argentina, o presidente Howard W. Hunter nos convidou a fazer algo que influenciou profundamente minha vida. Ele disse: precisamos conhecer Cristo melhor do que já o conhecemos. Precisamos nos lembrar dele com mais frequência. Precisamos servir a ele com mais determinação. Naquela ocasião, eu estava preocupado em como ser um missionário melhor. Essa era a resposta: conhecer a Cristo, lembrar-se dele e servi-lo. Os missionários em todo o mundo estão unidos neste propósito: convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo, ajudando-as a receber o Evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo, em sua expiação, e por meio do arrependimento, do batismo, do recebimento do dom do Espírito Santo e da perseverança até o fim. Aos nossos amigos que estão ouvindo os missionários, acrescento meu convite para que se acheguem a Cristo. Juntos, nós nos esforçaremos para conhecê-lo, para nos lembrar dele e para servi-lo. O serviço missionário foi uma época sagrada da minha vida.
Em minha última entrevista como missionário, o presidente Blair Pinchot falou sobre a troca dos presidentes da missão, pois ele e sua esposa também estavam terminando seu serviço missionário. Nós dois estávamos tristes por deixar algo que tanto amávamos. Ele percebeu que eu estava preocupado com o fato de não ser mais um missionário de tempo integral. Ele era um homem de grande fé e me ensinou com amor, assim como fizera nos 2 anos anteriores. Ele apontou para a gravura de Jesus Cristo sobre sua mesa e disse: Elder Olsen, tudo vai ficar bem porque a obra é dele. Senti-me tranquilo ao saber que o Salvador nos ajudará, não apenas enquanto servimos missão, mas sempre, se o permitirmos. A Sister Pinchot nos ensinou do fundo de seu coração utilizando frases simples em espanhol. Quando ela dizia, Jesucristo vive, eu sabia que era verdade, que ele vivia. Quando dizia, Elders e hermanas, les amo, eu sabia que ela nos amava e que desejava que sempre seguíssemos o Salvador. Minha esposa e eu fomos recentemente abençoados por servir como líderes de missão e trabalhar com missionários maravilhosos no Uruguai. Eu poderia dizer que eles foram os melhores missionários do mundo, e acredito que todo líder de missão tem o mesmo sentimento. Esses discípulos nos ensinaram todos os dias o que significa seguir o Salvador. Em uma de nossas entrevistas regulares, uma de nossas grandes missionárias entrou no escritório. Ela era uma missionária bem-sucedida, uma excelente treinadora e líder dedicada. Ela era um exemplo para suas companheiras e era amada pelas pessoas. Era obediente, humilde e confiante. Nossas entrevistas anteriores sempre se concentraram em sua área e nas pessoas que ela estava ensinando. Essa entrevista foi diferente. Perguntei como ela estava e pude ver que ela estava preocupada. Ela disse, Presidente Olsen, não sei se sou capaz de fazer esse trabalho. Não sei se vou conseguir ser boa o suficiente. Não sei se consigo ser a missionária que o Senhor precisa que eu seja. Ela era uma excelente missionária. Era excelente em todos os sentidos. Era o sonho de todo presidente de missão. Eu nunca tive preocupações com as habilidades dela como missionária. Enquanto a ouvia, eu não sabia o que dizer. Fiz uma oração silenciosa. Pai Celestial, esta missionária é excelente. Ela é sua. Ela está fazendo tudo certo. Não quero arruinar esta situação. Ajude-me a saber o que dizer. As palavras vieram à minha mente. Eu disse, Hermana, sinto muito por estar se sentindo assim. Quero lhe fazer uma pergunta. Se você estivesse ensinando uma amiga que se sente como você, o que você diria a ela? Ela olhou para mim e sorriu. Com um inconfundível espírito missionário e convicção, ela disse, Presidente, isso é fácil. Eu diria a ela que o Salvador a conhece perfeitamente. Diria a ele que ele vive e que ela o ama. Diria, você é boa o suficiente e vai superar isso. Com um sorriso, ela disse, creio que isso se aplica aos nossos amigos, também se aplica a mim. Quando temos dúvidas, podemos achar que as soluções são muito complexas ou que encontrar respostas é muito confuso. Devemos nos lembrar de que o adversário, o pai de todas as mentiras, é o arquiteto da confusão. O Salvador é o mestre da simplicidade. O presidente Nelson disse, o adversário é astuto. Por milênios ele tem feito com que o bem pareça mal e o mal pareça bem. Suas mensagens geralmente são repletas de ruído, ousadia e presunção. No entanto, as mensagens de nosso Pai Celestial são extraordinariamente diferentes. Ele se comunica de modo simples, sereno e com uma clareza tão magnífica que se torna difícil não entendê-lo. Quão gratos somos por Deus nos amar tanto e nos enviar seu Filho. Ele é a resposta. O presidente Nelson disse recentemente, o Evangelho de Jesus Cristo nunca foi tão necessário quanto nos dias de hoje. Isso reforça a urgente necessidade de seguirmos a instrução dada pelo Senhor a seus discípulos. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Para os que escolherem servir missão, posso prestar testemunho sobre as bênçãos que virão ao atenderem o chamado de um profeta. Vocês não farão isso por vocês, mas pelo Salvador. Vocês serão chamados para servir em um local. Mas o mais importante é que servirão as pessoas. Vocês terão a grande responsabilidade e a bênção de ajudar novos amigos e a entender que a resposta é Jesus. Esta é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e este é o nosso lugar. Tudo o que o presidente Nelson amorosamente nos incentiva a fazer nos aproximará mais do Salvador. Nossos maravilhosos jovens, incluindo meu sobrinho Nash, ao longo de sua vida, por mais difíceis ou confusos que sejam os desafios,
Lembre-se sempre de que a resposta é simples. É sempre Jesus. Assim como tenho ouvido aqueles que apoiamos como profetas, videntes e reveladores dizerem em muitas ocasiões, também digo que amamos vocês. Agradecemos a vocês. Precisamos de vocês. Este é o seu lugar. Amo o Senhor, presto testemunho de seu nome, sim, Jesus Cristo. Testifico que Ele é o autor e consumador de nossa fé e é o mestre da simplicidade. A resposta é Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.